Será que a rainha Vasti, esposa do rei Assuero, não estava certa em ter negado de se apresentar diante daquela festa que estava agora cheia de homens bêbados? Será que o rei Assuero não estava expondo, desonrando a sua esposa diante daquelas pessoas? Quem estava certo, Assuero ou Vasti? Será que nós, mulheres, hoje, devemos aprender, na verdade, com Vasti e não nos colocarmos em situação como essa? Nós vamos falar sobre isso neste vídeo de hoje. Muito bem, a primeira pergunta veio para nós, daqueles que estavam acompanhando conosco a nossa aula de escola dominical, sobre esta verdade, sobre o rei Assuero, a história de Esther, a história de Ruth. E nessa história de Esther, algumas perguntas nos chegaram quanto à colocação do rei Assuero. O que o rei Assuero estava fazendo em exibir ou desonrar a sua rainha, a sua esposa, a rainha Vasti, e se ela estava certa ou não, e a questão de nós, como mulheres, que posição nós devemos ter. Então, vem a primeira parte da pergunta será que Assuero estava desonrando a sua esposa diante daquele, com a colocação da irmã que nos perguntou, bando de bêbados? Será que ele não estava tratando a ela como objeto? Então, vamos responder esta primeira pergunta em partes. A primeira eles estavam bêbados? Sim, estavam. Por quê? Porque era normal em todas as festas se tomar vinho, se tornar bebida alcoólica. Nós vemos isso, inclusive, no povo judeu, quando eles se casavam, as suas festas, todas as suas festas, em verdade, tinham vinho para beber. E o que era normal acontecer era que eles bebiam por muitas horas e, claro, quando estavam no fim da festa, já não estavam na consciência, no estado normal como quando chegaram. Então, se isso era normal até entre o povo, a nação de Israel, imagina uma nação pagã. Ainda que eu não vejo exageros aqui no texto, nada extravagante, mas a questão de eles já estarem bêbados, no sentido de tomados por causa da extensão da festa, isso era super normal. Então a segunda pergunta será que o desejo de Assuero foi desonrar a Vasti publicamente? A minha resposta é não. Ele, em verdade, a quis honrar. Onde é que eu me vou basear nisso? Ora, segundo o texto bíblico, ele chamou uma festa, depois de 3 anos de reinado, para mostrar a glória do seu reino, as riquezas que ele tinha, a glória do seu reino. Então ele chamou estes homens, estas lideranças de todo o reino para aquela grande festa. Ora, a festa, segundo a Bíblia, durou 180 dias. Depois de 180 dias de uma festa maior, ele fez uma festa menor, mas muito mais rica e muito mais especial, que durou 7 dias. A Bíblia diz que, paralelo com esta festa, a rainha Vasti pôde fazer uma para ela com as suas convidadas. Então, ela teve, essa possibilidade de mostrar também, o seu lugar, a sua posição, enfim, teve uma colocação de honra que ele deu a ela de ter. Ora, no 7º dia, portanto, depois de 180 dias e outros 7 dias, no último dia desta festa, então Assuero decide chamar aquilo que eu vejo neste contexto a glória maior do que ele tinha, a sua esposa. Ele já mostrou as riquezas, ele como homem, como rei, uma das coisas naturais é mostrar o seu poderio, a sua riqueza, a sua grandeza. Isso geralmente é vista através das posses, do ouro, da prata, enfim, da possessão que um rei possa ter. Então agora ele chama a sua rainha, mas não a chama nua, nem num biquíni, não, com a coroa real. Ele vem mostrar como a pessoa que ele escolheu para estar ao seu lado diante deste reino. Então, para mim, quando eu vejo o dia, a hora que ele chamou e a maneira que ele a chamou, honestamente, eu encontro que ele trouxe-a para honrá-la e não com a intenção de desonrá-la. Outra coisa que eu vejo na pessoa do rei Assuero com o relato bíblico é que ele era uma pessoa nobre. Ele não era uma pessoa vulgar, como nós vemos outros reis aqui, talvez da Babilônia, cujo comportamento era, enfim, muito forte. Você pode até imaginar que estes reis fariam tal coisa com suas esposas ou o que fosse. Mas quando eu leio o relato do rei Assuero, eu não encontro razão para julgá-lo por algo que ele não fez. Primeiro é que ele não
desonrou a Vasti, até porque ela não apareceu, ela não obedeceu o seu chamado. Ora, mas agora eu vou olhar pelas outras características de sua pessoa para ver se eu encontro pelo menos alguma razão de acreditar nisso, supostamente. Volto a dizer, supostamente. E quando eu olho para o rei Assuero, naquilo que está escrito na Bíblia, eu não encontro nada disso. Primeiro, como é que ele tratou Esther? Todas as vezes que você tem um encontro dele com Esther, era um homem vulgar? Como é que ele a tratava? Desde o falar ao seu comportamento. Uma pessoa nobre, uma pessoa distinta. Como é que ele tratava os seus súditos? Será que nós encontramos algum relato que era fora do normal ou errado? De maneira alguma. E por último, eu encontro este homem que, vendo a situação de Vasti, ela ter negado, ele estando já bêbado, qualquer outro rei com grande poder poderia ter mandado matá-la, poderia ter, enfim, agora sim, desonrado, feito o que fosse. Ele não. Com muita nobreza, ele consultou aos sábios. E foi nesta consulta que veio a resposta deles, que foi sábia. Por quê? Porque ele está numa posição de liderança e Vasti estava numa posição de liderança ao lado de seu esposo. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é que nós devemos ter cuidado no julgar as pessoas. Nós não podemos julgar o rei Assuero como um devasso, como alguém que iria humilhar. Olha a colocação, ele vai humilhar, ele ia humilhar. Não, ele não ia humilhar. E se ia, como é que nós sabemos? Temos que ter muito cuidado para julgar a pessoa por aquilo que nós desconhecemos. Isso é um traço natural de nós, seres humanos. Nós já imaginamos o pior e ele ia fazer isso. E muitas vezes não é verdade. A solução? Vamos perguntar. A pessoa que nos fez essa pergunta perguntou, irmã, o que é que nós devemos fazer em relação aos nossos maridos, se caímos numa situação como essa? Então, a minha resposta, eu que sou casada, já passei por coisas semelhantes no sentido de ter um julgamento primário que veio à minha mente e a solução foi simples. Eu perguntei ao meu esposo, por que é que você quer fazer isso? Então, a resposta, para minha surpresa, veio diferente daquilo que eu pensava. E naquele momento foi, então é por isso. E se for diferente, algo que eu não concorde, eu tenho a possibilidade de conversar. E assim as coisas se entendem, nós não estamos julgando erroneamente. Claro que este tipo de julgamento vale para ambas as partes. Os esposos também podem acontecer de julgarem errado a intenção de sua esposa em fazer, em ter alguma atitude, qualquer que seja. Então, a resposta aí é perguntar. E mesmo que a gente esteja na raiva do momento, você pode perguntar e a pessoa vai responder. E a pergunta agora volta para nós. Nós devemos nos submeter? Vasti deveria se submeter a Assuero? A resposta é sim. Primeira coisa. Segundo o que eu entendo que aconteceu com Esther, eu imagino que Vasti não foi forçada a se casar com o rei Assuero. Ela não foi alguém que foi tomada à força e teve que se casar, pelo que eu vejo que aconteceu com a rainha Esther. Segundo, ela era uma pessoa pública, uma figura pública. Em terceiro lugar, ela era a esposa de um líder. Se uma mulher está nessa posição que não casou-se forçadamente, ou seja, ela se submeteu a estar num compromisso com um homem, tá? Do casamento, e olha, tanto no exemplo bíblico, no formato de casamento ensinado na Bíblia, como até historicamente na cultura, como é o caso que vivia Assuero e Vasti. Então, se ela não foi forçada a casar, ela se casou, ela agora é uma figura pública, o reino inteiro a conhece e ela é a esposa do líder, ela não deveria ter desobedecido o seu esposo. A resposta é, ela tinha que ter dito sim. E ora, sendo um reino e uma reunião de nobres, se alguma coisa acontecesse ao contrário, quem seria visto, mal visto, seria o próprio rei Assuero e não a sua pessoa. A segunda coisa que nós podemos imaginar seria um outro caso. E se ela foi forçada a casar? E se o caso desta pessoa é um caso de abuso sempre dentro do casamento? Uma vida desgraçada. Não só foi forçada dentro do casamento a entrar num casamento assim, agora vive uma vida de abusos e etc. Então, essa pessoa deve dizer sim? A resposta é que essa pessoa não vai ter outra opção. Porque se ela vive num casamento de abuso e ela disser não, ela vai receber o quê? Outro abuso. Então, no caso
de um casamento forçado e uma vida de abuso, essa pessoa, na verdade, já é uma escrava, já está numa situação que, em verdade, ela precisa de ajuda para sair dessa situação, com certeza, mas ela nem tem mais a possibilidade de dizer sim ou não. E este não é o caso de Vasti. Este provavelmente não é o meu caso e o seu caso. Então, por causa disso, vamos julgar segundo aquilo que nós conhecemos. E segundo o que conhecemos da história, o rei Assuero teve uma atitude de honra para com Vasti, no fim, como coroa da sua festa, trazer a rainha que ele escolhera para estar ao seu lado, para apresentar aos grandes do seu reino, para a coroa do fim da sua festa e ali terminar com honra para ele e para ela aquele grande evento. Então, um irmão nos perguntou: irmã, como é que nós vamos explicar se ele trouxe a rainha Vasti para exibi-la? Essa foi a sua palavra. Eu digo da mesma maneira, porque nós, homens, no caso os irmãos homens, apresentam as suas esposas com honra. Quando você vai apresentar, você não apresenta superior, você apresenta como sua esposa, porque é isso que ela é. Mas quando um homem ama, honra a sua esposa, ele diz, eu quero, ele dá oportunidade, ele não vai sair de uma festa ou entrar num lugar ou participar de algo grande sem trazer a sua esposa. E a colocação ali não é para exibir, mesmo que ela seja linda ou não linda para os olhos do seu esposo, se ele a quer apresentar é porque ele encontra valores, lindezas e está honrando a sua esposa em trazer. Então, para ser sincera, em ambos os casos, eu encontro uma colocação de honra que nós mulheres possamos julgar segundo a realidade. Em dúvida, pergunte ao seu esposo e vamos estar na presença de Deus, aprendendo com a palavra de Deus e aprendendo a não desonrar os nossos maridos.